Esse projeto de lei é o 875. Ele está disponível no site da Assembleia. Quando você consulta lá projetos de lei, coloca o número 875, ele é de 2023, e você tem acesso ao inteiro teor do projeto. Você também saberá as comissões que o projeto tramitará. Aqui, ó. Ele passará pela Comissão de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia, Administração Pública, Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em cada uma dessas comissões, será emitido um parecer sobre o projeto, que pode manter o seu texto original ou pode alterá-lo. Cada comissão pode fazer as alterações que julgar pertinente, de acordo com as suas atribuições. Depois de passar pelas 4 comissões, ele fica disponível para votação em plenário. Quando ele chega no plenário, ele pode ser já imediatamente votado, ou se ele receber emenda de qualquer deputado, ele volta para a comissão, para uma dessas 3 comissões, ou Educação, Administração Pública, ou Fiscalização Financeira e Orçamentária. E aí a comissão dá o parecer sobre a emenda, se tiver, e o projeto volta para o plenário de novo. Votado em primeiro turno, ele volta para parecer de segundo turno em uma comissão, que será uma dessas 3. E aí, votado de novo nessa comissão, ele fica pronto para votar no plenário no segundo turno. O que acontece é a mesma dinâmica, se de novo tiver emenda, e aí ela é analisada em comissão e depois volta para o plenário. Então, estou explicando a dinâmica, porque eu acho que quando as pessoas também têm acesso às informações, elas veem o melhor mecanismo que elas podem participar, né? É um projeto complexo, é um projeto que define a vida de muita gente. A gente não tem no Estado essa dinâmica que o governo de Minas quer fazer, que é PSS, né? Então, é um processo muito novo para todos nós. Então, é preciso que a gente tenha muito zelo, muita responsabilidade. A gente não pode ser moroso, mas também não pode ser rápido, a ponto de votar algo que traga prejuízo às pessoas e depois a gente não consegue reverter sob a justificativa, mas a lei diz assim, não é? Então, nós vamos, pelo menos acho que por parte da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, ter muita tranquilidade, fazer quantas audiências públicas forem necessárias, quantas discussões forem necessárias, até que a proposição esteja de modo que não traga prejuízos à categoria, né? Que esse é um foco essencial. Então, nós vamos começar pela Secretaria de Planejamento e Gestão. Kenny, eu te passo a palavra. Eu vou repetir aquilo que eu falei no início, que como falei antes de abrir os trabalhos, nós fomos convocados para plenário, agora de manhã para votação, plenário extraordinário. A convocação é sempre feita no dia anterior, e nós marcamos essa audiência já com um pouco de antecedência. Então, quando iniciar a votação, nós vamos suspender por alguns minutos, porque tem na pauta de hoje um projeto muito importante, quer dizer, todos são importantes, mas um muito significativo e simbólico, que é o projeto de lei sobre enfrentamento à violência política de gênero. Sou eu, deputada André de Jesus, se eu não me engano, deputada Leninha, que somos autoras coletivamente desse projeto de lei. Como vocês sabem, várias deputadas estaduais foram novamente ameaçadas de morte. Somos 3 deputadas estaduais ameaçadas de morte neste momento aqui na Assembleia Legislativa, fora outras ameaças, fora a deputada que já anda com escolta há bastante tempo. Ou seja, a violência lamentavelmente, faz parte da vida das mulheres que estão na política. Então, isso se tornou um cotidiano nosso, né? E, por isso, é muito importante que a gente tenha respostas institucionais. E a votação desse projeto de lei é para nós, mulheres, e acho que precisa ser para toda a sociedade uma importante resposta. Eu aproveito e agradeço, primeiro, à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada presidenta da comissão, a deputada Ana Paula Siqueira, que fez todo um esforço de mediação para que nós tivéssemos uma proposição que pudesse aí ser votada no plenário que vai acontecer hoje. Então, Ana Paula, muito obrigada pelo seu esforço, pelo seu empenho, pelo seu trabalho na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E depois eu quero agradecer ao presidente Tadeu, porque a ordem dos trabalhos de plenário é dele, né? Então, ele que define, né? É claro que tem um colégio de líderes, não é ele sozinho, mas ele define, sim, né, a política do plenário. Então, o compromisso dele está na pauta. Beatriz, eu gostaria, né, de minimamente trazer para cá o foco da nossa encaminhamento desse projeto de lei, uma vez que de conhecimento de todos, né, o que a gente viveu aí, o histórico que a gente viveu ao longo dos últimos anos. É clara também a intenção de Estado, né, inclusive com o concurso aí
a todo vapor para a recomposição dos quadros da Secretaria de Educação, assim como outros concursos que vêm sendo autorizados no âmbito da educação no Estado de Minas Gerais, seja a educação profissional como a educação superior. E hoje a gente veio, deputada, né, você me perguntou se tinha apresentação, a gente veio para poder tirar as dúvidas, escutá-los e poder contribuir aqui com as informações que vocês entendem, né? Você já citou aí na sua fala algumas preocupações, então a gente está à disposição, em nome, né, do governo de Minas Gerais, para debater o tema e tirar essas dúvidas. Então, a minha fala inicial, deputada, né, é bem rápida mesmo, porque para a gente interessa muito entender, né, o que é do projeto que é mais relevante a gente debater e discutir hoje. Nós estamos com a mesma expectativa, então, Kênia. Eu e você estávamos com a expectativa de escutar, porque eu esperava que o governo do Estado apresentasse o projeto para a gente. O projeto é complexo, o projeto ele é novo, né? Nós tínhamos até então outras formas de contratação de magistério, né? O primeiro era a designação, né? Que foi declarada inconstitucional pelo, se não me engano, STF, porque aqui a gente tem declarações de constitucionalidade do STF, do TJ, né? Depois, o governo optou pela modalidade da convocação, né? Baseado no Estatuto do Magistério. O STF declarou inconstitucional de novo. Então, não me engano, no último período foram 3 declarações de inconstitucionalidade, porque a legislação estadual de contratação do Estado também foi declarada inconstitucional. Em todas as 3 hipóteses, em todas as 3 situações, o argumento do judiciário foi o mesmo. O Estado usa algo excepcional como regra. Né? A contratação no serviço público é algo que precisa ser excepcional e o governo usa como regra, fazendo permanentemente contratações em funções e serviços que são permanentes e, portanto, não deveria ser objeto de contratação, mas de permanente política de concurso público. Os julgamentos sempre apontaram na mesma direção. Né? Então, aí o governo agora está com prazo, né? O governo está fazendo essa proposição, porque o prazo dele se esgota ano que vem, né? Na modulação dos efeitos do STF, não foi isso? Depois da última declaração de constitucionalidade, que foi da modalidade da convocação, e o governo tem prazo. A partir do ano que vem, determinada data do ano que vem, o Estado não poderá mais fazer a convocação. Então, o que motiva o Estado a enviar um novo projeto de lei para casa é isso, né? Ele ficará sem mecanismos legais para fazer a contratação a partir do ano que vem. Então, é isso, né? O histórico é esse, para nós chegarmos aqui com a discussão de um projeto de lei de contratação temporária. Mas o que eu acho que é importante a gente tentar entender, então, eu vou fazer minhas primeiras perguntas para vocês. Bom, eu acabei de fazer um histórico de 3 declarações de inconstitucionalidade num curto espaço de tempo. O que leva o governo do Estado a acreditar ou a avaliar que essa nova legislação não cairá na mesma situação de declaração de inconstitucionalidade? Então, esse é um primeiro ponto. Porque todas as outras legislações aprovadas e em prática, em curso aqui no Estado, elas também diziam que era excepcional, diziam que a contratação não era para nada frequente, permanente, e ainda assim o Estado usava, e mesmo com o texto da lei, o STF e o Tribunal de Justiça também declararam inconstitucional. Então, acho que a primeira questão é essa, né? Porque senão a gente vai dar seguimento a uma proposição aqui na casa que vai trazer uma insegurança daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Foi muito rápida, inclusive. Foi muito rápida, não, desculpa. Foi célere a decisão do STF entre o início do dispositivo de convocação e a declaração de que é inconstitucional o Estado fazer o que está fazendo. Então, acho que é um primeiro ponto, né? Por que o Estado faz a opção por esse modelo, podendo incorrer em uma nova declaração de inconstitucionalidade. Depois, então, nós temos alguns pontos que me chamaram a atenção, que eu acho que a gente precisa aprofundar. Eu vou fazer as minhas primeiras considerações, e depois a ideia é que cada uma das entidades traga os seus questionamentos, mas eu realmente tinha uma expectativa de que o governo fosse nos apresentar a proposta primeiro. O artigo 4º da legislação abre, da proposta de lei, desculpa, do projeto de lei, em que pese cita os cargos PEB da Polícia Militar e outros cargos, o caput do artigo nos dá a entender que vocês podem fazer contratação que não sejam para os cargos que estão descritos. Qual que é a minha preocupação? É que com essa nova legislação você comece a criar situações que são de magistério, mas que não será a contratação de PEB, e, portanto, com salários inferiores. O texto do projeto de lei nos abre essa possibilidade, quando lá no artigo 4º coloca as funções de magistério correspondem às atribuições legalmente definidas. Aí tem os cargos, mas pode ter contratação para funções que não são desses cargos.
Então, me espantou muito isso, né? Esse projeto, a gente está abrindo um leque geral e restrito, amplíssimo, para a contratação no Estado. Que pode ser estes cargos aqui, ou podem ser outras funções de magistério. E aí, o nosso alerta é esse. Você pode dizer que é uma função de magistério, mas você contrata com salário menor. Né? Na educação, a gente está vendo todo dia um projeto diferente. Né? O PRA, a PIA, todo dia tem uma coisa diferente. E você pode começar a fazer diferenciação, né? De remuneração, considerando que os cargos são referência. Não necessariamente você contratará para estes cargos. Então, esse é um ponto. O segundo ponto... Se vocês colocam um conceito no artigo 5º de substituição transitória de servidor, o que é isso? É uma nova modalidade, né? Porque as outras estão descritas aqui, né? Lá no artigo, ainda no artigo 5º, vocês colocam a possibilidade de... O que é a necessidade excepcional, né? De interesse público. Uma delas está escrito lá: ausência ou inexistência de profissional para o exercício da docência no âmbito da educação profissional das instituições militares estaduais para suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público quando o encargo não possa ser exercido regularmente por militar estadual. Para onde que é essa contratação? Eu tenho uma certa experiência de educação básica. O Estado vai contratar pessoas baseado nesse inciso para onde? Quando não puder ser exercido por militar estadual. Nós estamos falando de funções de magistério. Como é que o militar está entrando num projeto de contratação de magistério? Até porque, né, as questões relacionadas ao militar são de outra ordem, de outra natureza. Como é que ele caiu aqui, né, num projeto de lei de contratação de magistério? Lá no artigo 6º, parágrafo 1º, nos dá a entender uma avaliação de que a contratação será pelo prazo máximo de 2 anos. É uma inovação na rede estadual, não é? Porque como a gente tem pouca política de nomeação de concurso público, nomeações de concurso público sempre muito inferiores da realidade, nós vamos passar a limitar o tempo que esse designado, depois convocado, vai estar no Estado. No máximo 24 meses. É o texto que está aqui no artigo 6º, no parágrafo 1º. Depois... algo muito discricionário. Em vez de nós reduzirmos e ficarmos à impessoalidade da administração pública, o projeto de lei está tornando tudo muito pessoal. Porque aqui, no parágrafo 3º, está dizendo: excepcionalmente, por ato motivado de autoridade competente, profissional aprovado em processo seletivo simplificado, poderá não ser contratado. Assim como o contratado temporário do magistério poderá ter seu contrato encerrado antecipadamente nos termos de regulamento. Quem decide isso? Eu? O diretor? A superintendente? Quer dizer, dependendo do âmbito de assédio moral, dependendo do âmbito de perseguição, dependendo do âmbito de práticas antissindicais, dependendo de ser desafeto, dependendo de ser a chapa que perdeu na eleição que concorreu comigo, vai ser uma perseguição geral na rede estadual. Está amplo demais. Que regulamento? Quem decide demissão aqui no Estado? Depois que vai se decidir quem vai demitir as pessoas? Vocês estão limitando, né? No parágrafo 4º do mesmo artigo, diretor de escola designado, ao tempo de mandato dele é de 2 anos, né? Porque ele só pode ficar no cargo como diretor de escola por 2 anos. De onde é isso? Como é que vocês estão tirando o poder de voto da comunidade escolar? Se eu não me engano, a gestão hoje é de quanto tempo? 3? 4? O diretor. Tem uma direção aqui me dizendo. 4. Então, vocês estão reduzindo pela metade a gestão de um diretor de escola, punindo por ele não ser efetivo. Quem não é efetivo, a gestão é só de 2 anos. Quem é efetivo, aí cumpre a sua gestão. Só com argumento. Vamos continuar com os problemas, né? Quais que são as regras do PSS? Não tem. Porque a legislação da contratação da área administrativa, as regrinhas estão lá. Então, a gente sabe qual é a regra do jogo. A lei não estabelece a regra do PSS. Vem depois. Vem depois. A gente pode, inclusive, ter aquele fatídico entrevista. Análise de currículo? Não sei. Não está escrito na lei. No projeto, o que vai ser? Como nós vamos começar a análise de currículo na rede estadual? Não é? As regras do Estado, que sempre foram impessoais e que deram certo. Né? O que dá errado é o Estado que não faz as nomeações que precisa fazer. Aí nós vamos reduzindo a impessoalidade e tornando o processo de contratação no Estado pessoal. Não tem regra. Quem vai decidir a regra depois? É o governo de plantão? É a secretaria de plantão? Quer dizer, a regra da contratação precisa estar na lei. E ela não está na lei. Né? E o que eu quero alertar é a categoria. Nós podemos não ter mais mecanismo de contratação anual.
Pode ser bom para quem está contratado por 24 meses, mas nós sabemos como é que o Estado funciona. Nós sabemos como é cíclico, contratação, fim de contrato, novas contratações. E aí você termina uma determinada contratação, que é por um tempo menor, né? E a pessoa fica um ano e meio desempregada na rede estadual. Você pode estar jogando na rua pessoas com 15, 20 anos de serviço ao Estado pela regrinha da contratação dos 24 meses. Se não tiver novo PSS, ela não poderá ser recontratada. Está aqui nas propostas, né? No artigo 10, né, a regra do jogo é para salário do designado, do contratado, convocado, que agora será vamos ver qual é o nome que será dado, será sempre o menor salário da carreira exigido, né? Então, a gente poderia ter tido aqui algum mecanismo de valorizar uma pós-graduação desse contratado, que nunca será valorizado na carreira, enquanto ele persistir como contratado. Mas aí a regra do jogo, que é a regra atual, né? Mas poderíamos ter ajudado aqui um pouco a valorizar aqueles que se dedicam, se formam, né? Está lá no artigo 10. Não tem isonomia salarial, né? A lei da contratação do setor administrativo tem. Aqui na contratação do magistério não tem, né? De novo, aqui no parágrafo 3º, autoriza a contratação de professor sem ser reconhecido como professor. Foi a minha primeira observação e volta aqui no artigo 10. Quando faz a referência no parágrafo 3º, aqui, ó, para fixação da remuneração do contratado temporário do magistério, quando não houver carreira com função de magistério no órgão da entidade, ou quando a função de magistério a ser exercida não se enquadrar nos níveis e modalidades da educação a que estiverem vinculadas as carreiras. Nós estamos abrindo a porteira para precarização, para contratar professor com salário menor de professor. É só você dar outro nome para ele, dizendo que a função é um pouco diferente, que não é na regência, que não é dentro da sala de aula. O projeto abre uma porteira perigosíssima de precarização e diminuição de uma remuneração que já é baixíssima. Está escrito, né? Eu estou indo pelos artigos. Aqui no artigo 13, nos gerou uma dúvida, né, se o Estado vai manter a pessoa, porque na legislação de contratação da área administrativa tem. Quando dá licença médica, as pessoas vão permanecer com direito a ficar vinculadas ao IPSENG para assistência à saúde. Para a gente ter dimensão do que o IPSENG representa na vida das pessoas, pode não representar na nossa, mas para a gente ter dimensão do que o IPSENG representa na vida das pessoas, eu encontro auxiliar de serviço, quando eu visito escola, que me diz: Beatriz, eu já poderia estar aposentada. Eu não me aposentei para não perder o IPSENG. Essa é a dimensão do baixo salário das pessoas e da importância do IPSENG na vida delas. Então, eu fiquei com essa dúvida no artigo 13. E também o percentual da contribuição, que como não está definido em lei, e gato escaldado tem medo de água de qualquer temperatura, não é esse mais ou menos o ditado? No caso, gata, né, escaldada. O que não está na lei, depois, eu vou citar para vocês um exemplo prático. Nós acordamos aqui que o Estado não alteraria as condições da vida prática da rede estadual com a legislação de contratação em 2020. Tanto é que lá está escrito que serão preservadas as mesmas condições para nos dar a garantia. Qual foi a primeira medida que a Secretaria de Estado da Educação tomou? Retirar as secretárias contratadas. Só poderiam passar a ser efetivas. Vocês se lembram disso? Lembra disso? Nós tínhamos a garantia. E aí, por uma vírgula que o governo interpretou que deveria estar e não estava, mas que só interpretou depois. Porque durante as discussões, não, vai ficar tudo como estava. E não ficou tudo como estava. Então, não adianta me dizer que a intenção, o entendimento é a mesma percentual de contribuição. O que não está escrito na lei nos gera desconfiança. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma consideração inicial, né? Que esse aqui é o primeiro. As revogações que estão no artigo 21, né? É a motivação, porque várias revogações que estão aqui não têm a ver com contratação temporária, né? Vocês estão revogando questões relacionadas a ato de nomeação, vocês estão revogando questões relacionadas à lotação, que não tem a ver com contratação temporária, né? Então, essas são as minhas primeiras considerações, que não são, né, que são bem densas, mas que é claro que eu vi intencionalmente que o governo não faz nenhuma referência na contratação
a Lei 15.295, que é da carreira. E eu acho que não faz menção ou referência aos cargos lá propositalmente, para que possa realizar contratações que estejam fora do escopo, mesmo sendo consideradas funções de magistério, mas estariam fora do escopo e, portanto, podendo ser praticada remuneração menor, porque a lei autoriza isso. É isso que eu quero dizer. A lei está autorizando contratação com salários menores mesmo, no texto da lei.